Sabe quando nós vemos um jovem ator em seus primeiros trabalhos e percebemos que ele tem talento, né? E ali é o início de uma carreira promissora, mas que esse jovem está tão empolgado que exagera na atuação? É mais ou menos isso que nós vemos aqui em Thérèse Racan, do Émile Zola. Olá a todos, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e Books. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, dê uma olhada no conteúdo já publicado e, se gostar, claro, considere se inscrever no canal. E hoje vamos conversar sobre mais um livro de um dos meus autores favoritos, o Émile Zola. O Zola é mais conhecido por sua obra-prima, Germinal, mas também é autor de outros romances famosos, como A Besta Humana e Naná. E todos esses livros já têm vídeo por aqui, os links aparecerão nos cards no decorrer do vídeo e também estão na caixa de descrição. E todos esses livros também fazem parte de uma série, os Rougon-Macquart, apesar de todos serem independentes e poderem ser lidos em qualquer ordem. E nessa série de 20 livros, iniciada em 1871, o Zola mostra aspectos da vida de membros de dois ramos dessa família ficcional durante o Segundo Império Francês, ou seja, entre 1852 e 1870. Mas antes de iniciar essa série, o escritor já tinha alguns trabalhos publicados e era relativamente conhecido. Mas o ponto de virada em sua carreira foi justamente o Thérèse Racan, publicado em 1868, e que causou um enorme burburinho no meio literário, porque ao mesmo tempo que era lido por todos, o Zola inclusive era campeão de vendas, batendo inclusive o Victor Hugo. O livro foi execrado por muita gente, chamado de pornográfico e de subliteratura. O fato é que com esse livro, o Zola tornou-se conhecido e a partir dele começou uma carreira ascendente que o colocou no primeiro escalão da literatura francesa. Não é à toa que hoje ele e seus restos mortais estão no Panteão de Paris, no mesmo local que outras duas sumidades das letras francesas, o Victor Hugo e o Alexandre Dumas. O Segundo Império, sob o reinado do Napoleão III, foi um período de relativa paz e segurança na França e também uma época de grande desenvolvimento cultural e social, como, por exemplo, as grandes reformas que transformaram Paris de uma cidade quase medieval no que é hoje, aquela cidade considerada chique, com a abertura das grandes avenidas e aquela arquitetura típica atual. Foi também um período de grande desenvolvimento científico e de muita experimentação nas artes. Em 1857, o Gustave Flaubert havia sido julgado por obscenidade com Madame Bovary, dando início ao movimento conhecido como realismo, que era um movimento que procurava fugir daqueles clichês literários do romantismo, com suas mocinhas desamparadas à espera de um príncipe encantado. E em Madame Bovary, o Flaubert trouxe uma mulher atraente, sufocada por seu ambiente e levada por suas fantasias a situações autodestrutivas, como o consumismo desenfreado e, particularmente, o adultério. E agora, 10 anos depois, o Zola, então com 27 anos, retoma esse tema espinhoso em Thérèse Racan e com isso dando o pontapé inicial a um novo estilo literário, o naturalismo, que seria o realismo levado a extremos, mostrando a realidade nua e crua, impregnada desses novos conhecimentos científicos da época. A minha leitura de Thérèse Racan foi feita nessa edição da Martin Claret, a única atualmente disponível do romance. Existe esta outra edição aqui, da editora Peixoto Neto, mas essa é a peça teatral baseada no romance. Eu também li a peça e falarei sobre ela, mas primeiramente vamos ao romance. E é bastante difícil falar do enredo desse livro, porque é bem fácil dar revelações da trama, embora isso não chegue a estragar a leitura. Antes de mais nada, um aviso. O livro traz um prólogo, e nesse prólogo, o próprio Zola já prenuncia alguns acontecimentos do livro.
Então, se você pretende ler Thérèse Raquin às escuras, eu recomendo ler o prólogo apenas depois de terminar o romance. Aliás, eu recomendo que você não leia nada sobre ele, né? Nem contracapas, nem folha de rosto, nem resenhas, porque realmente é bem fácil encontrar revelações. Mas eu tentarei dar uma ideia da história sem revelar nada essencial. E esse livro conta a história da senhora Racan. É uma viúva que mora numa pequena cidade do interior da França e que tem um único filho, o Camille, que sempre foi uma criança bastante frágil, muito doente e estando em várias ocasiões à beira da morte. Por conta disso, a senhora Racan sempre o tratou como um bibelô cheio de cuidados e atenção. E a senhora Racan tem um irmão, que é marinheiro, e que certo dia aparece em sua casa com uma menina chamada Thérèse, que é a sua filha, mas cuja mãe, né, que era africana, morreu e ele não pode levar a menina em suas viagens. Então pede à irmã que cuide da sobrinha. Acontece que pouco tempo depois ele também morre e a Thérèse fica morando definitivamente com a tia. Ela é muito bem tratada, né, pela tia, pelo primo, mas a senhora Racan sempre deixa claro que o filho é privilegiado, sempre alegando ali sua saúde frágil, né? Então ele recebe maior quantidade de comida, tem mais regalias, carinho e assim por diante. O Camille vive quase numa redoma, né? Raramente sai de casa, a mãe não deixa fazer quase nada. Aquela criança, né, que vive presa, né? Então ele não pode brincar na terra, nadar, porque qualquer coisa pode fazer com que ele fique doente. E a Thérèse, apesar de ainda uma criança, é a responsável por cuidar dele. Então ela também vive presa. Inclusive tem que tomar todos os remédios que o Camille toma, né, mesmo sem nunca ter ficado doente. Mas ela, ao contrário do primo, é uma menina bastante ativa, saudável, impetuosa, né? Uma criança normal, que quer correr, brincar, explorar o mundo e sempre que pode escapole da vigilância da tia e vai se divertir. Logicamente, a senhora Racan briga com ela, castiga, diz que ela é uma criança terrível e diz que seu mau comportamento é decorrente do sangue africano da mãe. E a Thérèse acaba se adequando à vida naquele local pacato, vai refreando seus ímpetos, se acomodando àquela vida da família, e essa chama interior que ela tem vai se apagando, mas sem nunca se extinguir por completo. E à medida que os primos crescem, a senhora Racan vê como passo mais natural que os dois se casem. Afinal, já estão acostumados ali um com o outro, a Thérèse já sabe cuidar dele. E a princípio, a Thérèse reluta um pouco, mas como gosta do primo e já está acostumada àquela vida e a cuidar dele, também por falta de opção, acaba concordando. Mas certo dia, o Camille, que também já está um pouco cansado de ser tratado como bibelô pela mãe, decide bancar o homem da casa e diz que quer se mudar para Paris e começar a trabalhar. A mãe pensa no assunto, acaba concordando e a família se muda para Paris, se estabelecendo numa galeria onde a senhora Racan abre um armarinho e eles vão morar no andar de cima. E a descrição que o Zola faz dessa galeria e da casa é bem horrível. É um local sombrio, úmido, próximo ao rio. É uma passagem, né, uma galeria mal frequentada, com poucos fregueses para a loja, né, apenas o suficiente para que eles possam viver tranquilamente, mas sem grandes gastos e sem tocar nas economias da família. O Camille em breve se entedia com o local, procura emprego e acaba trabalhando num escritório da rede ferroviária. Então ele fica longe o máximo possível, só volta para casa para dormir. A Thérèse, claro, vai se sentindo cada vez mais entediada e leva a vida quase como um zumbi, fazendo tudo maquinalmente, quase sem falar, é completamente apática. Até que certa noite, o Camille traz um convidado para o jantar, o Laurent, que é um colega de escola, da infância, que agora também está morando em Paris, e os dois são colegas de trabalho. O pai do Laurent é um grande fazendeiro, mas é uma pessoa terrível, né? Encrenqueira, aquela pessoa que vive procurando motivo para processar os vizinhos e ganhar alguma grana com isso. E ele mandou o filho para Paris para estudar direito,
para saber exatamente quais são as brechas na lei que permitiriam a ele ganhar esses processos contra os vizinhos. Mas o Lohan é um bom vivant e a última coisa que ele quer é passar o resto da vida enfiado numa fazenda ganhando dinheiro para o pai. O que ele quer é ser um pintor famoso, então ele mente para o pai que está estudando, mas na verdade nem passa perto da faculdade. E é claro que o Lohan e a Thérèse irão se envolver e a Thérèse irá despertar, né, e liberar seus instintos adormecidos de uma forma bastante selvagem e que surpreende até mesmo o próprio Lohan. E tudo isso está na parte inicial do livro, né? A partir daí eu não posso contar mais nada porque eu estaria revelando demais. Só não pensem que o restante do livro segue sendo simplesmente mais uma história de adultério, porque o clima vai pesando, a segunda parte é quase uma história de terror, mas não aquele terror sobrenatural, e sim aquele terror íntimo, né, motivado pelo remorso e pela culpa, que chega até mesmo a causar alucinações. Algo bem parecido ao que o Dostoiévski tinha feito um ano antes, né, de forma magistral no Crime e Castigo. E se um simples e sugestivo passeio de carruagem foi o suficiente para levar um Madame Bovary ao banco dos réus, eu imagino o furor que as cenas íntimas aqui do Thérèse Raquin devem ter causado, apesar de não terem nada de explícito. Apesar de ter se tornado um sucesso de vendas, o livro foi massacrado pelos críticos, rotulado de sujeira, perversão, podridão e depravação quase pornográfica. E foi essa recepção que fez com que o autor, para a segunda edição, escrevesse o prefácio, e no qual ele esclarece seus objetivos ao escrever o livro e questiona as muitas críticas negativas dirigidas a ele. Nessa época de grandes avanços científicos, ainda não existia a psicologia propriamente dita e estava muito em voga aquela teoria dos 4 temperamentos, que diz que os nossos padrões de comportamento são decorrentes da nossa constituição física e que, diante das situações com as quais nos deparamos na vida, as nossas reações são determinadas por esse nosso temperamento, né? Por isso são reações mais instintivas e irracionais. No decorrer do romance, o Zola afirma várias vezes que o Lohan tem um temperamento sanguíneo, né? Ou seja, ele é dominado pelo sangue. Por isso ele é forte, mas autoindulgente. Já a Thérèse é descrita como nervosa, né? Dominada pelos nervos, ou seja, ela é sensível, mas instável. Então, nesse prefácio, ele esclarece que pretendeu fazer uma espécie de estudo científico, quase uma dissecação psicológica, colocando 2 protagonistas muito diferentes, uma mulher ansiosa e apaixonada e um homem vigoroso e robusto. E os dois nessa situação de opressão e culpa. E com isso ele tentou criar uma reprodução minuciosa da vida, sem preocupações morais. Por conta disso, ele diz que gostaria que os críticos e leitores vissem seu livro como tal, como um estudo científico, sob uma perspectiva intelectual e analítica, né? Em vez de ficarem focados no escândalo e descartar o seu trabalho apenas como um texto imoral. E é justamente aí que chegamos naquele ponto que eu mencionei no início do vídeo. Por conta dessa necessidade de expor os ideais do naturalismo em um livro tão curto, em alguns momentos eu senti um certo excesso nessa ênfase. É aquela situação de que, quando estamos tão empolgados com o assunto, falamos o tempo todo nele, né? Tentando fazer com que os nossos ouvintes sintam a mesma empolgação que nós. Mesmo assim, nós já conseguimos perceber aqui algumas das características pelas quais o Zola se tornou conhecido como um grande autor e que aparecem em outras obras suas, especialmente as descrições, que são absurdamente realistas, né, e bastante sensoriais, a ponto de nós sentirmos sons, os cheiros e as sensações. No geral, como quase todas as cenas do livro se passam em ambientes escuros e frios, todo o clima da obra é assim, pesado, opressivo.
E o Zola definitivamente era um mestre nessas ambientações. Quem leu o Germinal sabe muito bem disso. Tem uma cena aqui em especial que se passa em um necrotério, em que os cadáveres ficavam expostos ao público e o que não faltava era gente indo lá para observá-los. Né? Uma situação de arrepiar, dá até para sentir o cheiro. E uma outra cena que é bem incômoda é quando nós acompanhamos o sofrimento de uma pessoa paralisada fisicamente, mas perfeitamente lúcida, e que é cuidada justamente por pessoas que não gostam dela e nas quais ela não confia. É um livro pesado, né, que desde o início nos deixa com uma sensação de claustrofobia, aquela sensação de respiração suspensa. Né? E apesar desse desconforto, a gente devora as páginas e não consegue parar até terminar o livro. Em resumo, Thérèse Racan é um livro excelente, mas, a meu ver, fica um pouco aquém das obras posteriores do autor, que, mais maduro, com maior domínio da escrita, conseguiu então dosar melhor a sua habilidade nos livros posteriores. Por isso também eu não recomendo o Thérèse Racan para um primeiro contato com o autor, porque é um livro que pode assustar quem nunca leu o Zola e passar a ideia, né, de que todas as obras do autor são tão pesadas assim. E isso não é verdade. A despeito dessa polêmica toda envolvendo o livro, em 1873, o próprio Zola, querendo levar a estética naturalista também para os palcos, adaptou o romance para o teatro. Eu também li a peça, nessa edição da Peixoto Neto, e ela segue basicamente a mesma trama do romance, mas é possível perceber algumas diferenças. Como a peça se passa toda no mesmo cenário, esse clima de claustrofobia da história ele fica mais marcado. E algumas cenas, principalmente as de exterior, foram cortadas. Né? Os acontecimentos são apenas citados pelos personagens dentro dos diálogos. Por outro lado, como a peça não tem as cenas mais descritivas, a história também perde um pouco de impacto, pelo menos no texto. Né? Eu acredito que no palco isso não aconteça tanto, porque isso é passado através da atuação do elenco, que aqui a gente só tem o texto puro. Um ponto em que eu achei a peça superior é que no romance existem alguns personagens secundários que não são muito desenvolvidos. A gente vê que eles estão lá mesmo para fazer número. E na peça, ou eles não aparecem, ou tem a sua participação reduzida apenas ao essencial. Ou seja, eu achei a peça mais enxuta. Né? Comparando as duas obras, ambas têm o seu mérito, pontos positivos e negativos, então eu achei bem interessante conhecer as duas versões. E da mesma forma que o livro, a peça provocou críticas pesadas, não foi um grande sucesso, ficou em cartaz por pouquíssimo tempo. Uma curiosidade sobre ela é que a primeira montagem da peça fora da França aconteceu no Rio de Janeiro, em 1878, e provocou uma corrida às livrarias atrás de outras obras do Zola, que provocou o lançamento de nada menos que 5 romances do autor só no ano seguinte. Então, os nossos conterrâneos, né, do século XIX estavam mais bem servidos do que nós, porque encontrar livros do Zola hoje em dia é uma tarefa bem difícil. Mais tarde, essa peça foi reabilitada e aí se espalhou pelo mundo com inúmeras montagens, né, inclusive virando ópera e musical. O cinema também, foram muitas versões, a grande maioria europeia, mas a mais recente e acessível é uma versão de 2013 chamada Em Segredo, estrelada pela Jessica Lange, já foi a garota do King Kong e é mais conhecido das novas gerações por ter protagonizado várias temporadas da série American Horror Story. Também estão nessa adaptação a Elizabeth Olsen, a Wanda dos filmes da Marvel e da série WandaVision, o Tom Felton, o Malfoy do Harry Potter, que está ótimo, né, como o frágil Camille, e o Oscar Isaac, menos conhecido, mas que também já apareceu em filmes dos X-Men, do Star Wars e no último Duna. É um filme muito bonito, na medida do possível, bastante fiel ao livro, embora, como todo filme,
perca muito do peso psicológico da obra original, porque ele prioriza um clima mais erótico. Não chega aos pés do livro, mas para quem já leu, né, vale a pena assistir. Na caixa de descrição eu deixo mais informações, links para outros vídeos de obras do Zola, para as minhas outras redes sociais e para a compra desse livro e de outras obras do Zola pela Amazon. Lembrando que se você fizer qualquer compra no site utilizando esses links, eu recebo uma pequena comissão que é repassada integralmente para uma instituição de assistência social. Então a sua ajuda será muito bem utilizada, você não pagará nada mais por isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça da curtida e de comentar, né, se já conhecia esse livro ou se ficou interessado em conhecer essa ou outras obras do Zola. Um grande abraço e até o próximo vídeo.